Coimbra, verão de 1936. O calor fica preso entre as paredes de pedra. No dia 25 de julho nasce Carlos Alberto da Mota Pinto. A cidade acorda cedo, a passos apressados nas ruas estreitas. O Mondego corre com um brilho lento, quase metálico. Coimbra tem um som próprio. Sinos, vozes, madeira a bater em portas antigas e um silêncio pesado dentro das casas. Ele cresce nesse contraste. Rua e recolhimento, barulho e estudo. Os anos passam com uma disciplina quase invisível. Não é uma disciplina de castigo, é uma disciplina de hábito. Os cadernos têm margens limpas. A letra procura alinhar-se como se fosse uma fila. As folhas cheiram a papel grosso e tinta recente. Na adolescência, Coimbra já lhe parece um mapa. Ele aprende a cidade como se aprende um código. Cada esquina tem uma regra não escrita. A universidade está ali, como um ímã. Pedra escura, pátios frios, corredores que amplificam passos e uma ideia antiga de mérito. O direito em Coimbra não é só uma licenciatura, é um modo de falar e de andar. É uma forma de olhar para um problema e procurar a estrutura. Ele entra na faculdade de Direito. O edifício impõe respeito sem pedir licença. As salas têm janelas altas e luz dura. Há carteiras riscadas por gerações. Há pó fino em cima de livros grossos. E há um ritual de leitura que não perdoa distrações. O estudante Mota Pinto aprende cedo a diferença entre opinião e argumento. A opinião pode ser rápida. O argumento tem de aguentar pancada. Ele lê códigos e comentários. Lê com o dedo a seguir linhas. E volta atrás quando uma frase não fecha. O direito administrativo aparece como um território particular. Não tem o drama fácil do crime. Tem a engrenagem do Estado. É aí que ele se fixa. Nos atos, nos procedimentos, nas competências, na pergunta que parece seca e afinal decide vidas. Quem pode assinar? Quem pode mandar? Quem pode gastar? O Estado não é uma palavra abstrata nas aulas. É um conjunto de papéis que circulam. É um carimbo que valida ou bloqueia. Ele começa a perceber o peso de uma assinatura. Uma assinatura pode abrir uma obra pública, pode travar um pagamento, pode autorizar uma expropriação, pode reconhecer um direito, pode negar um pedido com 2 linhas. A biblioteca torna-se um segundo endereço. Mesas de madeira, lâmpadas verdes, cadeiras que rangem, o ar cheira a cola, couro e pó. Os livros de direito público têm lombadas gastas, alguns trazem anotações a lápis nas margens, outros têm páginas marcadas com tiras de papel. Ele aprende a respeitar o detalhe. Um artigo remete para outro. Uma exceção muda o sentido de uma regra. E há sempre o tempo, prazos, caducidades, prescrição. O relógio entra no direito como entra na vida. A Coimbra desses anos tem também o seu teatro. Há capas negras na rua. Há serenatas que sobem a colina à noite. Mas ele não parece viver de palco. O que o prende é o método. O prazer de pôr ordem num problema. Os professores falam com uma autoridade antiga. A aula é uma espécie de tribunal sem réu. O aluno aprende a ouvir antes de responder. Quando responde, mede as palavras. Não procura aplauso, procura precisão. A formação em direito ali é uma máquina de rigor. Exige memória, mas exige mais do que memória. Exige encadear ideias como se fossem peças. Uma premissa mal colocada derruba o resto. Uma definição frouxa abre buracos. E o examinador não perdoa buracos. Ele termina a licenciatura em Direito na Universidade de Coimbra e não sai para longe. A carreira acadêmica começa como começam muitas, com trabalho silencioso, com horas que ninguém vê. Há textos para preparar, há bibliografia estrangeira para decifrar, há notas para organizar. O direito administrativo e as finanças públicas tornam-se o seu eixo. Finanças públicas não é só números. É a forma como o Estado se sustenta. É receita e despesa, é orçamento e execução. É a diferença entre prometer e pagar. Ele estuda como se o país fosse um organismo. O orçamento é o sangue. A administração é o sistema nervoso. Se o sangue não chega, o corpo falha. Se o nervo não transmite, o membro não mexe. E o cidadão sente primeiro do que entende. A sala de trabalho tem um cheiro constante. Papel, tabaco de outros, madeira antiga. A caneta risca com um som seco. Há pilhas de folhas dactilografadas, há correções à mão. Há páginas reescritas por causa de uma palavra. Ele escreve sobre direito público com uma ambição clara. Não quer frases bonitas, quer frases que aguentem um despacho. A doutrina para ele não é ornamento, é ferramenta. Serve para orientar decisões, e as decisões no Estado têm de ser justificadas. A justificação é uma defesa contra o arbítrio. É também uma defesa contra o erro. Ele ensina. E ensinar obriga a expor o esqueleto do raciocínio. O aluno percebe quando o professor improvisa. Ele não improvisa. Chega com apontamentos e com uma ordem mental que se sente. A aula começa com conceitos, depois vem o caso, depois vem a consequência. O aluno aprende que um ato administrativo não é um gesto. É um ato com forma, com competência, com finalidade. Se falha um elemento, pode cair. E cair significa anulação. Significa voltar atrás. Significa custos e conflitos. Ele fala de procedimentos como quem fala de trilhos.
Se o trilho é claro, o comboio passa. Se o trilho está torto, descarrila. As finanças públicas entram com o mesmo rigor. O orçamento não é um saco, é uma lei. Uma lei com números. Uma lei com limites. Uma lei que obriga o governo e a administração. Ele explica a diferença entre autorização e execução. Explica que autorizar não é gastar. E que gastar sem autorização é violar o sistema. Há um fascínio quase físico por essa arquitetura. O Estado, visto de perto, é papel e regra. E é também gente. Gente que espera na fila. Gente que pede licença. Gente que reclama um direito. Ele não é um homem de comício. É um homem de gabinete. Mas o gabinete em Portugal não é neutro. Nos anos do Estado Novo, a vida pública tem limites. Há prudência nas conversas. Há temas que se evitam. A universidade respira, mas respira com cuidado. Há debates, mas há fronteiras. E há uma sensação de que o país está fechado. Ele cresce nesse ambiente. Aprende a falar sem se expor. Aprende a escolher o que escreve. Isso não o torna vazio. Torna-o cauteloso. E a cautela no direito é uma virtude. O jurista aprende a prever o efeito de uma frase. Uma frase pode ser usada contra si. Pode ser usada contra uma instituição. Ele prefere construir por dentro. Prefere reforçar a lógica do sistema. Prefere tornar o Estado mais legível. Os seus textos circulam entre colegas. Há discussões em corredores. Há cartas trocadas com referências e notas. Uma carta acadêmica tem um tom próprio, cumprimentos formais. E depois a lâmina do argumento. Caro colega, permito-me discordar. E a discordância vem com páginas de fundamento, não vem com gritos. Ele vai ganhando reputação. Não por carisma, por consistência. O nome começa a aparecer associado a direito público. Aparece em bibliografias, aparece em programas de disciplina. A vida cotidiana mantém-se austera. Coimbra não é uma cidade de luxo. É uma cidade de pedra e de inverno. No inverno, a umidade entra nos ossos. Os corredores ficam gelados. As mãos procuram calor em chávenas pequenas. O professor leva livros debaixo do braço, papel preso ao corpo para não voar, e uma pasta que vai ficando mais pesada. Dentro há pareceres, rascunhos, notas. Há folhas com carimbos de serviços. Há recortes de jornal dobrados. Ele lê recortes como quem procura sinais. Sinais de mudança, sinais de tensão. Portugal muda devagar, mas muda. A guerra colonial pesa. A economia sente limites. E a universidade sente o mundo a bater à porta. Há inquietação em alguns rostos. Há perguntas que já não cabem em respostas antigas. Ele continua a trabalhar. O trabalho é o seu chão. E o chão para ele é a regra. O direito administrativo, no fundo, é o estudo do poder cotidiano. Não é o poder do discurso. É o poder do formulário. É o poder do despacho que decide uma bolsa. É o poder da licença que permite construir. É o poder da multa que castiga. Ele ensina que o poder tem de ser controlado. Controlado por lei, controlado por tribunais. E controlado por procedimentos. Porque o procedimento obriga a explicar, e explicar obriga a pensar. A sua linguagem procura ser clara. Clara sem ser simplista. Clara como um relatório bem feito. Ele sabe que a clareza é uma forma de respeito. Respeito pelo aluno. Respeito pelo cidadão. Os anos 60 e início dos 70 passam com esse ritmo. Aulas, textos, reuniões. E uma vida pública ainda contida, mas há um país real a pressionar. Há salários curtos. Há imigração. Há famílias que mandam cartas de França. Há dinheiro enviado em envelopes. Há saudade e necessidade. O Estado tenta gerir tudo. E a gestão muitas vezes é pesada. A burocracia cresce como era. Ele observa isso com olhos de jurista. A burocracia pode ser proteção, pode ser também sufoco. Uma regra mal desenhada cria injustiça. Um serviço sem controle cria abuso. E um orçamento irreal cria dívida. Ele não fala em slogans, fala em mecanismos. E os mecanismos, quando falham, fazem barulho. Um pagamento atrasado faz barulho. Uma obra parada faz barulho. Uma decisão anulada em tribunal faz barulho. Ele começa a ser chamado para dar pareceres. Parecer é um gênero exigente. Tem de ser útil e defensável. O parecer começa com factos. Depois vem o enquadramento legal. Depois vem a conclusão. E a conclusão tem de ser clara. Sim ou não. Pode ou não pode. Às vezes a conclusão é um pode, mas... E o mas vem com condições. Condições que salvam o sistema. Ele aprende a escrever para quem decide. Ministros, diretores gerais, serviços. Gente que precisa de resposta rápida. Mas a resposta rápida não pode ser frágil. Porque a fragilidade vira escândalo. E o escândalo destrói confiança. A confiança é um bem raro. E num Estado sem confiança tudo custa mais. Custa mais tempo, mais dinheiro, mais conflito. Ele parece entender isso antes de muitos. Talvez por ser professor. Talvez por ser jurista. O professor vê gerações, vê o que fica e o que passa. E percebe que instituições são mais lentas do que pessoas. Um aluno entra com 20 anos, sai com 25. E o país, nesse tempo, pode virar do avesso. Ele ainda não sabe o que vem. Mas sente que o chão não é eterno. Sente que a história não pede licença.
Na rua, nas sinais pequenos, conversas mais tensas, olhares que fogem. E há também uma vontade de normalidade. A vontade de que o Estado funcione, de que a vida seja previsível. Ele é, por natureza, um homem dessa previsibilidade, não por medo do futuro, mas por respeito pelo cidadão comum. O cidadão comum não vive de discursos, vive de contas pagas, vive de serviços que abrem a horas, vive de uma escola que ensina, de um hospital que atende, de uma repartição que não humilha. O direito administrativo, quando bem feito, protege isso, e quando mal feito, destrói isso. Ele escolhe o lado da proteção. Há noites em que a luz fica acesa até tarde. A janela mostra a rua vazia, e o som é só o da caneta. Ele revê um parágrafo, troca uma palavra, e volta a ler do início. A teimosia do rigor tem um preço. Cansa, isola. Mas também constrói uma reputação de fiabilidade. E a fiabilidade num país em tensão vira moeda. Coimbra, de manhã, cheira a café e pedra molhada. Ele atravessa pátios com passos medidos, cumprimenta colegas com um aceno curto, a respeito. E a distância. A distância de quem não se oferece. Ele não parece procurar poder. Parece procurar ordem. E a ordem às vezes chama o poder. Os estudantes lembram-se dele pela forma como desmonta um problema. Ele pega num caso simples e mostra as camadas. Mostra a competência. Mostra a forma. Mostra a finalidade. Mostra o vício. Mostra a consequência. E no fim, o aluno vê o mecanismo inteiro. Esse treino cria um tipo de mente, uma mente que procura o ponto fraco e que tenta reforçá-lo antes da queda. Portugal aproxima-se de 1974 com nervos à flor da pele. Há rumores, há cansaço, e há uma sensação de que o Estado está pesado. Pesado de guerra, pesado de silêncio. Ele continua a trabalhar. Porque o trabalho é o que controla. O resto é vento, mas o vento chega, e quando chega entra por todas as frestas. No dia 25 de abril de 1974, o país muda de eixo, e a mudança não é só política, é administrativa, jurídica e institucional. De repente, as regras antigas são questionadas. Os serviços precisam de novas bases. As pessoas exigem respostas. Para um jurista de direito público, isso é um terremoto. Porque o Estado não pode parar. Mesmo quando muda de regime, os papéis continuam a circular. Os pagamentos continuam a ser necessários, as decisões continuam a ter de ser tomadas. E agora há uma urgência nova. Há pressa, há conflito. Ele, que foi treinado para a prudência, vê a prudência ser empurrada, mas não abandona o método. Agarra-se a ele. O método vira uma espécie de boia, uma forma de não se perder no ruído, uma forma de manter o Estado de pé. Coimbra, nesses dias, tem um ar elétrico. As conversas ganham volume. As paredes parecem ouvir. Há cartazes, há assembleias. Há palavras novas na boca de gente comum. E há também medo. Medo de retaliação. Medo de desordem. Ele observa com atenção. Não se atira para a rua como um tribuno. Procura entender o que muda na máquina. Porque a máquina do Estado, quando muda, pode esmagar direitos, pode esmagar serviços. E ele sabe que a lei pode ser escudo, mas só se for bem feita. E só se for aplicada, a sua formação torna-se de repente mais do que acadêmica. Torna-se necessária, torna-se procurada. Há reuniões, há pedidos de opinião, há urgências que chegam em papel fino. O papel tem carimbos apressados, tem assinaturas tremidas, tem datas escritas à pressa. Ele lê, sublinha. E responde com a frieza de quem sabe que uma frase pode incendiar. A frieza não é indiferença, é autocontrolo. É a tentativa de não acrescentar caos ao caos. O país quer democracia, mas a democracia precisa de instituições, e instituições precisam de regras. Ele é um homem de regras. E agora as regras têm de ser reconstruídas. Não com nostalgia, mas com cuidado. A sua vida até aqui foi de biblioteca e sala de aula. Foi de textos e pareceres. Foi de uma autoridade conquistada no silêncio. E mesmo assim há um pressentimento. O pressentimento de que o gabinete já não chega. O pressentimento de que o Estado vai chamar quem sabe como ele funciona. Na mesa, a pasta de couro ganha volume. Os papéis multiplicam-se. As folhas dobram-se nos cantos. Há documentos com linguagem nova. Há projetos de diploma. Há notas internas. Ele fecha a pasta com um gesto firme. E levanta-se. O corpo ainda aguenta. Lá fora, Coimbra continua a cheirar a pedra e rio. Mas o ar já não é o mesmo. O país entrou numa fase em que cada dia pode reescrever o anterior. E um professor de direito treinado para a regra começa a ser empurrado, não por ambição visível, mas por necessidade do próprio Estado. Ele ainda tenta manter a vida no trilho, aulas, textos, rigor, mas o trilho já treme. O que vem a seguir não será decidido só em bibliotecas. Será decidido em gabinetes onde o telefone toca sem parar. E em salas onde cada palavra vira voto. Por enquanto, ele continua a fazer o que sabe. Ler, escrever. E preparar-se, sem o dizer, para um país que vai exigir mais do que prudência. O telefone começa a tocar com um som novo.
Não é o toque de um colega a pedir bibliografia, é um toque curto, insistente, quase nervoso. Do outro lado, a voz fala depressa. Fala de decretos, de comissões, de urgências. Fala como quem tem o chão a fugir. Ele ouve sem interromper. Aponta 2 palavras num papel solto e pede que repitam a data. A data importa. A data decide se um ato existe ou cai. E agora há atos a nascer todos os dias. Em Coimbra, as manhãs continuam frias. A pedra guarda a umidade como um segredo. Mas as ruas já não guardam silêncio. Há cartazes colados em camadas. O papel rasga-se e mostra slogans antigos por baixo. O vento levanta pontas e faz um ruído de vela. Na faculdade, os corredores cheiram a tabaco e tinta fresca. As portas abrem e fecham com mais força. E as conversas já não baixam de tom quando alguém passa. Ele entra na sala com os apontamentos de sempre. Folhas alinhadas, margens limpas, títulos sublinhados, mas os olhos dos alunos pedem outra coisa. Pedem resposta para o país. Pedem um mapa para o que está a acontecer. E ele sabe que o direito pode ser esse mapa. Ele fala de competências e de limites. Fala de como se cria um ato válido. E de como se evita que a vontade vire abuso. Alguém pergunta se a lei antiga ainda vale. A pergunta fica no ar como fumo. Ele não responde com bravura. Ele responde com método. Diz que a mudança não apaga a necessidade de forma e que a forma protege o fraco quando o forte grita. À tarde, a pasta de couro volta a encher. Entram minutas dactilografadas em papel fino. Entram notas com carimbos apressados e assinaturas tortas. Há um projeto de diploma com frases ainda cruas. Há artigos numerados à pressa. E há uma margem cheia de correções a lápis. Ele lê devagar. Não por lentidão. Por respeito ao efeito de cada palavra. Uma palavra mal colocada abre uma porta errada vira conflito. E o conflito naquele tempo tem pernas e rua. Os pedidos chegam de vários lados. De serviços que mudaram de chefia numa noite, de gabinetes que ainda cheiram a madeira encerada e medo. Pedem-lhe pareceres. Pedem-lhe enquadramento. Pedem-lhe uma frase que aguente tribunal. Ele começa sempre pelo mesmo factos em primeiro lugar. Depois a norma aplicável, se existir, e quando não existe, ele procura o princípio, procura o que pode ser defendido sem gritar, procura o que mantém o Estado a funcionar. Há dias em que ele sai tarde. A rua está molhada e a luz dos candeeiros treme. Ele aperta a pasta contra o corpo. Dentro, as folhas batem umas nas outras. Fazem um som seco, como cartas de baralho. E cada folha é uma decisão em potência. Em Lisboa, a máquina do Estado está a ser desmontada e montada ao mesmo tempo. Há ministérios com corredores cheios de gente. Há secretárias com pilhas de processos sem dono. Os telefones tocam em cadeia. As máquinas de escrever não param. E o papel químico deixa os dedos manchados de azul. Ele começa a ir mais vezes à capital. A viagem tem o cansaço do banco duro e do ar parado. Ele lê durante o caminho. Lê decretos provisórios. Lê comunicados. Lê recortes de jornal dobrados em 4. O jornal tem cheiro a tinta e a pressa. As manchetes mudam de tom de um dia para o outro. E a economia aparece nas páginas como uma febre. Fala-se de salários, de preços, de abastecimento. Fala-se de empresas paradas e de contas por pagar. E o Estado, para responder, precisa de orçamento. Orçamento é lei. E lei sem números credíveis é promessa vazia. Ele sabe isso como quem sabe o próprio nome. Num gabinete, alguém empurra-lhe uma pasta de cartão. A pasta tem elásticos gastos e etiquetas escritas à mão. Lá dentro há mapas de despesa e previsões de receita. As colunas estão cheias de rasuras. As somas feitas a lápis e refeitas a caneta. E há uma nota no topo. Urgente. Ele não levanta a voz. Ele pergunta quem assinou. Pergunta qual é a base legal. A resposta vem com um encolher de ombros. Foi decidido. E essa frase para ele é um alarme. Decidido por quem? Com que competência? Com que controlo? Ele explica com calma que o Estado não pode viver de impulso. Que a democracia não é só vontade. É também responsabilidade. A responsabilidade tem forma. Tem prazos. Tem prestação de contas. Ele começa a ser visto como alguém útil, não como estrela, como ferramenta. E ferramentas, em tempos de reconstrução, passam de mão em mão. Um dia é um parecer sobre administração. No outro é uma nota sobre finanças públicas. Ele escreve em folhas brancas com timbre. O timbre muda conforme o serviço, mas o tom dele mantém-se. Frases curtas, conclusões claras, e um cuidado quase obsessivo com a coerência. Há uma frase que ele repete em diferentes textos. Sem procedimento não há garantia. E a frase aparece como um prego a segurar madeira. A vida política, entretanto, ganha partidos, alianças, rupturas. As siglas multiplicam-se. Os debates entram em casa pela rádio. A rádio tem um som metálico. As vozes parecem mais próximas do que são. E as palavras carregam tensão. Ele ouve e não comenta muito. Não por falta de opinião. Por saber que a opinião, sem base, vira arma. O que ele oferece é base. É estrutura. É um modo de fazer o Estado não cair.
Mas a rua não espera por estrutura. A rua quer resposta imediata. E a resposta imediata, muitas vezes, custa caro. Custa dinheiro que não existe. Custa confiança que se perde. Custa tempo que não volta. Ele começa a sentir o peso dessa contradição. O professor que ensinava o valor do prazo agora vê prazos a explodir. O jurista que defendia forma agora vê forma ser tratada como luxo. Num fim de tarde, ele fica sozinho num gabinete emprestado. A janela dá para um pátio com carros estacionados em fila. O ar cheira a café frio. Em cima da mesa, há um rascunho de diploma. O texto tenta reorganizar serviços. Tenta definir quem manda em quem. Ele lê o artigo primeiro, depois o segundo. E para no terceiro, a frase está mal fechada. Deixa uma competência aberta demais. Ele risca com força. A caneta faz um som áspero. A tinta escurece o papel. E ele escreve ao lado uma alternativa. Não é um gesto heróico. É um gesto de sobrevivência institucional. Porque uma competência aberta vira abuso amanhã. O país entra no fim dos anos 70 com feridas e pressa. Há esperança e há cansaço. E há uma economia que não perdoa improviso. Os números começam a mandar. Déficit, dívida, inflação. Palavras que entram no vocabulário comum. Ele, que sempre viveu de números em lei, percebe o perigo. Quando o orçamento falha, tudo falha. E quando tudo falha, a política vira guerra. É nesse clima que o chamam para funções governativas, não como líder de multidão, como alguém que sabe onde estão os parafusos. O primeiro dia no ministério tem um cheiro próprio. Cera no chão, papel velho, fumo preso nas cortinas. Há um relógio grande na parede. O relógio marca as horas com um clique seco. E cada clique parece dizer decide. Ele abre a pasta e tira um bloco de notas. O bloco é simples. Capa escura, folhas quadriculadas. Ele escreve nomes, datas, temas. Chegam diretores gerais com pastas cheias. Chegam chefes de gabinete com recados. Chegam telefonemas de outros ministérios. A máquina não para. E a máquina, se não for coordenada, morde-se a si própria. Ele tenta impor ordem com reuniões curtas, reuniões com agenda, reuniões com decisões registradas, reuniões com tarefas atribuídas. Parece banal, mas naquele tempo o banal já é uma vitória. Porque o caos tem 1000 formas de entrar. Ele pede relatórios, pede números fechados, pede que cada proposta venha com base legal. Alguns olham para ele com impaciência. Querem velocidade. Ele quer velocidade com travão. O travão chama-se controlo. Chama-se Tribunal de Contas. Chama-se responsabilidade política. Ele sabe que um escândalo nasce de um detalhe, uma adjudicação mal feita, uma despesa sem cabimento, uma assinatura num dia errado, um despacho sem fundamentação. E depois já ninguém ouve explicações. Ele começa a negociar. Negociar não é ceder tudo. É escolher onde ceder para não partir. Há encontros em salas com mesas compridas, há copos de água alinhados, há cinzeiros cheios. As conversas têm pausas longas. As palavras são medidas como moedas. E cada lado tenta salvar a própria face. Ele fala baixo. E isso obriga os outros a aproximarem-se. Obriga a ouvir. Ele não promete milagres, promete método. E o método para alguns soa a frieza. Mas a frieza dele é uma tentativa de justiça. Porque a justiça sem regra vira favoritismo. E o favoritismo destrói o Estado por dentro. Os jornais começam a citar o seu nome com mais frequência. Nem sempre com elogio, às vezes com desconfiança. Chamam-lhe técnico. Chamam-lhe professor. E há quem diga que isso não chega. Ele não responde em praça pública. Responde com trabalho. Com despachos bem escritos e decisões sustentadas, há noites em que ele volta a Coimbra, a cidade parece mais pequena depois de Lisboa. O quarto cheira a livros e a roupa guardada. Ele tira a gravata devagar, senta-se à secretária e abre outra vez a pasta. A pasta nunca está vazia. Há sempre um papel novo. Há sempre uma urgência que ficou pendurada. Ele lê uma nota interna. A nota fala de pagamentos em atraso, fala de fornecedores a ameaçar parar serviços. Ele fecha os olhos por um segundo. Não é dramatização, é cansaço. Depois volta ao papel. Procura a solução possível dentro da lei e escreve uma orientação. A orientação tem frases simples. Verificar cabimento. Priorizar despesas essenciais. Submeter a despacho. E no fim, uma assinatura firme. A assinatura é pequena, mas pesa. O país, entretanto, aprende a viver com governos que dependem de equilíbrios. Equilíbrios frágeis. Equilíbrios que mudam com uma votação. Ele vê isso de perto. Vê como um deputado pode travar um diploma. Vê como uma comissão pode atrasar um orçamento. Vê como uma frase num debate pode incendiar uma semana. E vê como a economia não espera por retórica. Há um dia em que ele entra numa sala e sente o ar pesado. Ninguém diz logo o que se passa. Mas os olhos evitam os dele. Em cima da mesa está um documento com várias assinaturas. É uma proposta que não passou. E a falha abre um buraco no plano. Ele pega no documento. O papel é mais grosso, no oficial. Tem um timbre no topo e uma data. Ele lê em silêncio. Depois pergunta o que falhou.
A resposta vem em frases curtas. Não há maioria. Há resistência. Há medo do custo político. Ele não se irrita. Ele reorganiza, procura uma alternativa que passe. É aqui que a teoria encontra a rua. A teoria diz o que é correto. A rua diz o que é suportável. E ele tenta construir uma ponte. Uma ponte feita de números e de regras. Uma ponte que não caia com o primeiro protesto. Os protestos existem. Há greves, há faixas em frente a edifícios públicos, há apitos, há tambores improvisados em latas. E há um som constante de indignação. Ele passa por isso com a pasta no braço. Não se esconde. Mas também não faz teatro. Ele sabe que cada medida tem rosto. O rosto de quem perde poder de compra. O rosto de quem teme o desemprego. E mesmo assim ele insiste em contas certas, porque contas erradas viram colapso. E colapso atinge primeiro os mais fracos. Em reuniões ele pede que lhe tragam o detalhe. Não aceita só o total. Quer ver a composição. Quer saber de onde vem a receita. Quer saber onde se corta a despesa. Quer saber quem paga a fatura? Os técnicos mostram tabelas. As tabelas têm linhas finas e números pequenos. Ele segue com o dedo. Pergunta por que razão aquela rubrica subiu. Pergunta por que razão aquela previsão é otimista. E não larga até ter resposta. Alguns admiram, outros detestam. Porque o rigor dele expõe improvisos. E improvisos em política são comuns. São atalhos para sobreviver a uma semana. Ele tenta sobreviver a um ano. A certa altura ele já não é só consultado. Ele é integrado. Passa a ter responsabilidade direta. A responsabilidade muda o corpo. Muda o sono. Muda o modo de olhar para o relógio. O relógio deixa de ser um objeto, vira um adversário. Porque o dia não chega para tudo. Ele começa a acordar cedo. O café é forte e curto. O estômago nem sempre acompanha. No carro ele lê notas. No corredor ele assina. Na sala ele negocia. E no fim do dia ele ainda escreve. Porque a escrita é a única forma de fixar. E sem fixar o Estado perde memória. Há um documento que ele guarda com cuidado. É uma minuta com várias versões. Cada versão tem uma data e uma correção. Numa das margens alguém escreveu. Isto não passa no parlamento. Ele não apaga a frase. Ele sublinha. Porque ali está a verdade nua. Não basta estar certo. É preciso passar. E passar exige alianças. Exige concessões. Exige paciência. Ele aprende o preço dessa paciência. O preço é ser acusado de fraco. O preço é ser visto como homem de gabinete. Mas ele continua. Porque o Estado precisa de alguém que não se perca no ruído. E ele até ali ainda não se perdeu. Num dia chuvoso, ele entra num edifício público e sente o cheiro a mofo. As paredes têm manchas antigas. Os arquivos estão cheios de caixas. Uma funcionária abre uma gaveta metálica. A gaveta range e solta pó. Ela procura um processo. O processo tem capa castanha e cordel. Dentro há folhas amareladas e carimbos desbotados. Ele folheia com cuidado. Ali está o país real. Não está nos discursos. Está nos processos que se arrastam. Ele pergunta há quanto tempo aquilo está parado. A resposta vem com vergonha. Anos. Ele fecha o processo devagar. E sente uma raiva fria. Não contra a pessoa, contra a máquina que deixou aquilo acontecer, e ele volta a pensar no mesmo medo. Que o caos destrua a credibilidade das instituições, é por isso que ele aceita mais peso, mais reuniões, mais exposição, não por vaidade, por convicção de que a democracia precisa de rotina, rotina de pagamentos a tempo, rotina de decisões fundamentadas, rotina de serviços que não humilham. Mas a política não é feita para rotina, é feita para choque, e o choque começa a cercá-lo. Os partidos disputam espaço. As maiorias são instáveis, e cada crise deixa marcas. Ele sente isso na pele, sente no modo como o tratam em certos corredores, sente no modo como uma promessa é cobrada no dia seguinte, e sente no corpo, no peso da pasta, no peso das horas. Há uma noite em Lisboa em que ele sai já tarde, a cidade tem um brilho úmido, os carros passam com pneus a cortar poças. Ele para um instante no passeio, ajusta a pasta no braço, e respira fundo. O ar cheira a gasolina e a mar distante. Ele olha para a luz de um prédio público e pensa no que ainda falta fazer. Falta estabilizar, falta criar previsibilidade, falta fazer o Estado parecer confiável outra vez. E ao mesmo tempo ele percebe uma coisa simples. O gabinete já não é refúgio. O gabinete virou linha da frente. Ele volta a andar, passo a passo, sem pressa aparente, mas por dentro o relógio já corre mais depressa. E ele já está dentro dele. Em São Bento, o ar tem sempre um resto de fumo antigo. O soalho range como se guardasse conversas de décadas, e as paredes parecem ouvir. Ele entra com a mesma pasta de couro. A pasta bate de leve na perna a cada passo. O couro já tem marcas nos cantos. No corredor, um contínuo aponta a porta certa. A mão do homem cheira a tabaco e a papel. Ele agradece sem sorrir muito. A sala de reuniões tem uma mesa comprida. A madeira está polida por cotovelos e nervos. Há copos de água alinhados como soldados. Os papéis já o esperam.
Dossiês com capas de cartão, grampos tortos, folhas com carimbos frescos. Algumas páginas ainda cheiram a tinta de mimeógrafo. Ele senta-se e abre a pasta. Tira um bloco, uma caneta e um maço de folhas dobradas. Não há gesto largo. Há um silêncio curto. Depois começam as vozes. Uma fala de números, outra fala de votos, outra fala de rua. E ele ouve como quem mede uma ponte. O país está cansado de improviso. Mas o país também está cansado de esperar. E a espera naquele tempo custa dinheiro. Os relatórios chegam com palavras duras: déficit, inflação, dívida, balança de pagamentos. As linhas parecem facas. Ele passa o dedo por uma coluna. Os números são pequenos, mas pesam. Pergunta de onde vem a estimativa. Um técnico explica com frases rápidas. Fala de séries, de projeções, de cenários. Ele pede o cenário pior. O técnico hesita. Depois abre outra folha. A folha tem manchas de café no canto. Ali, o cenário pior está escrito sem poesia. Mais pressão sobre preços, mais juros, mais dificuldade em financiar o Estado. E o Estado sem financiamento falha. Falha em pagar, falha em garantir serviços, falha em manter a paz social. Ele fecha a folha com cuidado. Não a amassa, não a atira. Só diz que aquilo tem de ser enfrentado e que cada medida tem de aguentar parlamento. A palavra parlamento cai na mesa como metal, porque o governo não tem rede, não tem maioria segura. Tem contas para fechar e votos para contar. Cada diploma é uma travessia. Cada votação pode ser a última e toda a gente sabe. Os ministros falam de prioridades, falam de cortes, falam de aumentos que não podem dar. Ele pergunta pelo calendário, pergunta pelos prazos legais, pergunta pelo que acontece se falharem. Alguém responde com um suspiro. Se falharmos, não há dinheiro. E a frase fica no ar. Ele não dramatiza. Ele pede a lista de pagamentos em atraso. Quer ver nomes, quer ver datas, quer ver montantes e quer ver quem assinou. A lista vem numa folha contínua, aquela folha de impressora antiga com perfurações nas margens. Os números parecem intermináveis. Há hospitais, há fornecedores de combustível, há empresas de transporte, há pequenas firmas que vivem de uma fatura e uma fatura atrasada vira falência. Ele aponta 2 linhas. Pergunta por que razão aquelas ficaram para trás. A resposta vem com vergonha. Não houve cabimento. Cabimento. A palavra é técnica, mas ali significa uma coisa simples. Não havia dinheiro reservado. E sem reserva, na assinatura vira risco. Ele pede que não se assine mais sem cobertura. Alguém protesta. Diz que a pressão é enorme. Diz que a rua não entende cabimento. Ele responde com calma. Diz que a rua entende quando falta luz. E entende quando falta medicamento. A calma dele irrita alguns. Porque a calma obriga a encarar o que está escrito. E o que está escrito não negocia. Os dias começam a ganhar um ritmo cruel. Manhãs de reuniões, tardes de negociações, noites de leitura. E madrugadas com telefonemas. O relógio não perdoa. Ele passa a viver com a agenda cheia de riscos. Riscos a lápis, porque tudo muda. Uma reunião cancelada vira outra mais urgente. Um debate no hemiciclo muda o plano. Uma declaração na rádio muda o humor. E o humor muda votos. No hemiciclo, o som é seco. As cadeiras batem. Os papéis são folheados com raiva. Ele senta-se e observa. Não procura aplauso. Procura contagem. Conta quem está. Conta quem falta. Conta quem pode virar. Um deputado levanta-se e fala alto. A voz ecoa na madeira. Fala de sacrifícios. Fala de injustiça. Fala de promessas traídas. Ele anota 2 palavras. Não responde ali. Espera pelo momento certo. Porque responder cedo demais é dar munição. E munição, naquele lugar, é usada sem piedade. Ele aprende isso depressa. No gabinete, o telefone toca sem parar. O aparelho é pesado, de plástico bege. O fio enrolado parece uma serpente. Do outro lado pedem decisões, pedem autorização, pedem explicações. Ele pede documentos, pede que mandem por telex, pede que confirmem por escrito. O telex chega em tiras de papel. O papel é áspero. As letras vêm em maiúsculas, sem emoção. Urgente. Necessário despacho. Ele lê e volta a ler. Depois pergunta quem assume a responsabilidade. Há sempre alguém que tenta empurrar para cima, empurrar para o lado. Ele não deixa, escreve no canto, fundamentar, e devolve. A fundamentação é o seu escudo, e também a sua prisão, porque fundamentar leva tempo, e tempo é o que o governo não tem. O governo vive de semanas, às vezes de dias. A economia não espera por consensos, os mercados não esperam por discursos, e os credores não esperam por boas intenções. As conversas com instituições externas entram na rotina. Há memorandos, há metas, há tabelas com percentagens, há prazos com datas sublinhadas. Ele lê cada linha como se fosse uma cláusula de contrato. Por que é? E um contrato mal lido destrói um país. Os técnicos falam de estabilização, falam de contenção, falam de medidas impopulares. Ele pergunta pelo impacto.
Quantas famílias perdem rendimento? Quantas empresas fecham? Não pergunta por compaixão teatral. Pergunta porque precisa de prever a reação. E a reação pode derrubar tudo. Há greves, há manifestações, há cartazes pintados à mão. A tinta escorre quando chove. O papel cola-se aos dedos. E as palavras são simples e duras. Ele atravessa a rua com escolta discreta. O som dos apitos entra pelo vidro do carro. Ele não comenta. No gabinete, o ar é quente. O aquecedor faz um ruído constante. A gravata aperta mais do que devia. Ele tira o casaco e pendura-o. O cabide range. Depois volta aos papéis. Há um orçamento para fechar, e um orçamento não é um número. É uma guerra organizada. Cada ministério quer mais. Cada setor diz que é essencial. E todos têm argumentos. Ele pede que tragam as rubricas. Quer ver linha a linha. Quer ver o que é fixo e o que é escolha. Um diretor-geral abre uma pasta. A pasta tem separadores coloridos. Ele mostra uma tabela. A tabela tem colunas estreitas. Os números estão alinhados como se fossem inocentes. Ele pergunta pelo que está escondido. Pergunta por despesas fora do orçamento. Pergunta por compromissos assumidos sem autorização. Pergunta por dívidas acumuladas. O diretor engole em seco, admite que há e aponta para uma nota de rodapé. A nota de rodapé é pequena, mas ali está o buraco. Ele sublinha com força. Depois pede uma coisa simples: que tudo seja trazido à luz, mesmo que doa, porque o que fica escondido explode depois. E explode sempre no pior momento. Ele já viu isso. As reuniões com partidos são mais difíceis. Não há tabelas que resolvam. Há orgulho, há rivalidades antigas, há promessas feitas em campanha e há medo de perder a base. Ele entra numa sala com cadeiras estofadas. O tecido tem cheiro a pó. Há uma bandeira num canto. Do outro lado, líderes partidários esperam. Alguns sorriem sem calor, outros nem isso. Ele começa pelo essencial. Explica o estado das contas. Explica o risco de colapso. Não usa metáforas, usa números. E os números não pedem licença. Um deles interrompe. Diz que o povo não aguenta. Diz que há limites. Ele concorda. E pergunta quais são os limites deles. A pergunta corta o ar, porque todos falam de limites do povo. Poucos falam dos próprios limites. Ele obriga a isso. A negociação vira um jogo de centímetros. Cede-se aqui para ganhar ali. Adia-se uma medida para aprovar outra. Ele escreve tudo. Não confia em memória. A memória, em política, é arma. No fim, há um acordo frágil. Frágil como vidro fino. Qualquer frase errada pode partir. Ele sai e sente o corpo pesado. O corredor parece mais longo. A luz fluorescente dá uma cor doente à pele. No carro, ele abre a janela um pouco. O ar de Lisboa entra com cheiro a gasóleo. E ele respira como se fosse água. Em casa, na mesa tem papéis. Não há jantar tranquilo. Há pastas. Há recortes de jornal. Há notas manuscritas. Há telegramas. Ele lê uma manchete. A manchete acusa o governo de frieza. Ele dobra o jornal e guarda. Não por vaidade ferida. Por necessidade de saber o clima. O clima decide votos. Na manhã seguinte, há conselho de ministros. A sala tem um relógio grande. O ponteiro parece correr. Cada ministro traz um problema. Um traz uma greve. Outro traz uma falha de abastecimento. Outro traz uma crise numa empresa pública. E todos querem solução imediata. Ele pede plano. Plano com passos. Plano com custos. Plano com base legal. Alguém diz que não há tempo. Ele responde que sem plano há desastre. E o desastre é mais rápido. A certa altura a voz dele falha um pouco. Não é drama, é desgaste. Ele bebe água, a água está morna. E volta a falar. Os olhos dele ficam mais fundos. As olheiras não desaparecem. E a pasta parece mais pesada. No parlamento, uma votação aproxima-se. Uma moção. Um diploma essencial. Os corredores enchem-se de jornalistas. Microfones apontados como armas. Perguntas em rajada. Ele passa sem parar. Não foge. Mas não alimenta. Porque uma frase solta vira título. E um título vira crise. Ele sabe. Na sala de votação, o ar é tenso. O som das folhas a serem dobradas é alto. Ele olha para os bancos, conta de novo. E sente o estômago apertar. Um voto pode faltar. O resultado sai. Passa por pouco. Muito pouco. Alguns batem palmas, outros gritam. Ele não celebra. Ele só fecha os olhos por um segundo. E abre. Porque amanhã há outra. Numa tarde, ele recebe um relatório médico, um envelope branco, simples. O papel é fino. Ele lê em silêncio. As palavras são cuidadosas. Recomendam descanso. Ele dobra o papel e guarda na pasta. Não comenta com ninguém. E volta ao trabalho. O corpo dele começa a dar sinais. Uma dor no peito que aparece e some. Uma falta de ar nas escadas. Ele passa a usar o elevador mais vezes. O elevador tem um espelho manchado. Ele evita olhar. Os assessores notam. Falam baixo entre si. Ele finge que não ouve. Porque admitir fraqueza é abrir espaço, e espaço naquele momento é ocupado. Sempre. As crises parlamentares não param. Há ameaças de ruptura, há ultimatos.
há reuniões de emergência, há telefonemas a horas impróprias. E há sempre alguém a pedir mais. Ele tenta manter o método, agenda, ata, decisão escrita. Mas o método começa a ser engolido pelo fogo. E o fogo não respeita papel. Numa noite, ele fica sozinho no gabinete. A luz da secretária cria um círculo pequeno. O resto é sombra. Ele abre um dossiê com capa azul. Dentro, um memorando com várias páginas. Há parágrafos sublinhados a vermelho. Num ponto lê-se: cumprimento até o final do trimestre. Ele olha para o calendário. O trimestre está a acabar. Ele pega no telefone e liga. A voz do outro lado está cansada. Ele pergunta se é possível. A resposta vem com frieza. É necessário. E a linha fica muda. Ele pousa o telefone devagar. A mão treme quase imperceptível. Depois escreve uma nota. A nota é curta. Executar, minimizar impacto, comunicar com clareza. E assina. No dia seguinte, a contestação cresce. Há mais gente na rua. Há mais ruído. Os tambores improvisados batem como coração. As palavras de ordem sobem e descem. E ele passa por trás de vidros. Ele não se sente protegido. Sente-se separado. E a separação dói. Porque ele queria previsibilidade. Queria rotina. Queria um Estado que funcionasse sem gritos. Mas o país ainda está a aprender a ser país. E aprender custa. Custa caro. Ele continua a carregar papéis. Pareceres, minutas, notas de reuniões. Listas de compromissos. E cada folha é um risco. Há um momento em que ele percebe: o cargo máximo não é um gabinete. É um corredor sem fim. Um corredor com portas que se abrem a toda hora. E atrás de cada porta há uma urgência. E atrás de cada urgência há um prazo. Ele tenta dormir, mas o sono vem em pedaços. Acorda com a cabeça cheia de números. Levanta-se e escreve. A caneta risca o papel no escuro, e o som parece alto demais. De manhã, ele veste o fato com movimentos lentos, abotoa a camisa com cuidado. A mão demora mais. No espelho, o rosto está mais pálido. Ele ajusta a gravata e pega na pasta. Na rua, o céu está baixo. O vento traz cheiro a chuva. Ele entra no carro. O motorista pergunta se está tudo bem. Ele responde que sim, e olha em frente. Porque ainda há votações, ainda há medidas, ainda há negociações. E porque o relógio agora não está na parede, está dentro do peito, e bate mais depressa do que devia. Em Lisboa, a primavera não apaga o peso do inverno. O tejo brilha, mas o ar continua áspero, e o corpo dele já não finge. Na secretária, a pasta de couro abre-se como uma ferida antiga. As folhas saem com cantos dobrados. Há marcas de dedos em tinta azul. Ele lê um despacho e volta ao início. A vista cansa mais depressa. A cabeça insiste em manter a linha. O telefone toca e ele atende sem levantar a voz. Do outro lado pedem uma decisão para ontem. Ele pede o texto exato. Chega um envelope pardo com selo e data. O papel é grosso e cheira a arquivo. Dentro, um conjunto de páginas numeradas. Há parágrafos curtos e secos. Há tabelas com metas e prazos. E há uma frase que não deixa espaço. Recomenda-se a execução integral das medidas acordadas. Ele sublinha a frase com régua. A régua é de plástico transparente e tem riscos gastos. Depois escreve à margem, pequeno, quase sem tinta. Aplicar, explicar, proteger os mais expostos. E fecha o dossiê. O problema é que explicar não paga salários. E proteger custa dinheiro. E o dinheiro, naquele tempo, chega sempre tarde. No Conselho de Ministros, os copos de água ficam intocados. A água ganha uma película fina. Ninguém tem sede de água. Um ministro fala de transportes parados, outro fala de hospitais com dívidas, outro fala de uma empresa pública que não aguenta mais um mês. Ele pede números antes de pedir palavras. Pede a lista de compromissos já assumidos. Pede a lista de compromissos que ainda podem ser travados. As listas vêm em papel contínuo. Aquelas folhas com furos nas margens, o som do papel a rasgar nas perfurações é irritante. Ele passa o dedo por uma linha e para. Ali está um pagamento com data vencida. Ali está uma assinatura que não devia existir. Ele não grita. Ele pergunta quem autorizou. E pergunta com que base. O silêncio dura mais do que devia. Alguém diz que foi para evitar uma greve. Alguém diz que foi para evitar uma ruptura de abastecimento. Ele encosta-se à cadeira. A madeira range. E ele diz que evitar hoje pode destruir amanhã. Depois pede uma coisa que parece pequena. Quer que cada despacho traga a norma invocada. Quer que cada exceção seja escrita como exceção. Porque o Estado para ele não é um rumor. É um conjunto de atos. E um ato mal feito vira tribunal. No parlamento, as bancadas parecem mais próximas. As vozes batem no teto e voltam. O ar cheira a suor e a papel velho. Ele sobe à tribuna com passos medidos. A pasta fica pousada ao lado como um peso. Ele abre uma folha e começa. Fala de contas públicas como quem descreve um motor. Fala de entradas e saídas. Fala de juros que comem o orçamento. Um deputado interrompe com uma frase curta. Diz que o governo está a pedir sacrifícios aos mesmos. A sala reage com ruído. Ele espera o ruído morrer e responde com uma pergunta simples.
Quem paga quando o Estado falha? Ele enumera sem levantar o tom: o pensionista que espera, o doente que não encontra medicamento, o trabalhador que chega ao fim do mês sem salário, e o pequeno comerciante que fecha a porta. A palavra porta fica no ar. A votação aproxima-se como uma maré. Os líderes contam cabeças nos corredores. Os jornalistas farejam hesitações. Ele passa por eles com o rosto fechado. Os microfones encostam-se ao casaco. Ele não dá frases fáceis, porque uma frase fácil vira arma, e uma arma, naquele lugar, encontra sempre um alvo. Ele sabe que o alvo pode ser o próprio governo. Numa sala lateral, há uma mesa com cinzeiro cheio. O cinzeiro transborda pontas esmagadas. O fumo fica preso nas cortinas. Ele senta-se com dois interlocutores. Um fala de condições políticas, outro fala de condições sociais. Ele fala de condições legais e de condições financeiras, e tenta fazer caber tudo na mesma folha. O acordo que sai dali é curto. Tem frases que parecem neutras, mas cada palavra foi arrancada a custo. Ele pede que tudo fique escrito, pede que assinem, e guarda a folha na pasta como se fosse um talão de sobrevivência. Na rua da contestação não tem gramática. Tem cartazes de cartão, tem tinta preta e vermelha. A chuva cai e a tinta escorre. As letras borram-se, mas a raiva não. O som dos apitos entra pelas janelas fechadas. No carro ele olha para as mãos. As unhas estão curtas. A pele está mais seca. Ele aperta um nó da gravata e solta um pouco. Respira fundo e volta a olhar em frente. Em casa a luz é amarela e baixa. Há um relógio de parede que marca alto. O tic-tac parece um martelo. A mesa tem papéis empilhados. Há recortes de jornal com fotografias dele. O papel do jornal mancha os dedos. Ele lê uma coluna que o acusa de frieza. Lê outra que o acusa de fraqueza. Dobra as páginas com cuidado. Depois abre um caderno de capa preta. Escreve 2 linhas e fecha. No dia seguinte, o gabinete cheira a café requentado. A chávena tem uma borda castanha. Ele bebe mesmo assim. Chega um telex com letras em maiúsculas. O papel é áspero e sai quente da máquina. A mensagem pede confirmação de medidas e datas. Ele pega numa caneta e responde com precisão. Não há adjetivos, só prazos. Assina e entrega ao assessor. O assessor hesita e olha para ele. Ele pergunta o que se passa. O assessor fala baixo. Diz que ele devia descansar. Diz que a cara dele está diferente. Ele sorri sem mostrar dentes. Diz que descansa depois e volta ao papel. O corpo começa a cobrar em detalhes. Uma dor que aparece ao subir escadas. Um aperto que vem e vai. Uma tontura curta ao levantar-se depressa. Ele aprende a levantar-se devagar e aprende a esconder isso. No elevador, o espelho está manchado. A luz faz a pele parecer cinzenta. Ele olha só o tempo de ajustar o colarinho. No hemiciclo, outra crise. Uma moção. Uma ameaça de ruptura. Os corredores ficam cheios de passos rápidos. Sapatos a bater na pedra. Portas a abrir e fechar. Ele entra numa sala pequena e fecha a porta. Fica com 2 homens e uma pilha de documentos. O ar ali dentro é pesado. Ele abre uma minuta e lê em voz baixa. A minuta tem frases que parecem simples, mas cada frase pode derrubar um governo. Ele risca uma palavra e troca por outra. A caneta deixa um traço firme. Ele pede que tragam a versão anterior. A versão anterior vem com grampos enferrujados. Ele compara linha a linha e pergunta por que mudaram aquilo. A resposta vem com um encolher de ombros. Para facilitar a aprovação, ele fecha os olhos por um segundo. Depois diz que facilitar hoje pode custar amanhã e manda voltar ao texto mais sólido. Sólido para ele significa defensável. A votação acontece e passa por pouco. O som das palmas é irregular. Há gritos do outro lado. Ele não levanta os braços. Ele só recolhe os papéis e guarda tudo na pasta. No gabinete já é noite. A cidade lá fora tem luzes espalhadas. O vidro reflete o rosto dele, cansado. Ele abre um dossiê com capa verde. Dentro, um conjunto de cartas de sindicatos. O papel é fino e tem marcas de dobra. Uma carta começa com respeito e termina com ameaça. Se não houver resposta, avançaremos com paralisação. Ele lê a frase 2 vezes. Depois pega no telefone e liga para um ministro. A voz do ministro vem rouca. Ele pede uma proposta concreta. Pede datas, pede percentagens. Pede o que pode ser dado sem quebrar o orçamento. O ministro fala de pressão. Fala de gente na rua. Ele ouve e descreve. Quando desliga, fica um instante parado. A mão fica pousada no auscultador. O plástico está morno. Ele leva a mão ao peito e disfarça. Ajusta o casaco e volta a sentar-se. O dia 4 de maio de 1985 começa como tantos outros. O céu está claro, mas o ar não é leve. Há um cheiro a jacarandá e a gasóleo. Ele veste-se com movimentos lentos. A camisa está engomada e dura. Os botões parecem mais pequenos. Pega na pasta de couro e sente o peso. Não é só papel. É o hábito de carregar o Estado. No caminho, o carro passa por ruas com comércio a abrir. Portas metálicas a subir com estrondo. Vendedores a arrumar caixas. Ele olha pela janela sem fixar nada.
A respiração está curta. Ele endireita-se no banco, chega a Lisboa para cumprir agenda. Há reuniões previstas, há decisões pendentes. O edifício tem corredores frios. O som dos passos ecoa. Ele cumprimenta com a cabeça. Num momento, o corpo falha. Não há aviso dramático. Há um corte súbito na força. As pessoas à volta reagem com atraso. Uma cadeira arrasta-se. Alguém chama por ajuda. O rosto dele perde cor. A pasta cai e abre-se. As folhas espalham-se no chão. Há papéis com carimbos. Há notas manuscritas. Há uma agenda com riscos a lápis. Alguém tenta juntar tudo com mãos trêmulas. Outro tenta manter espaço. O corredor enche-se de vozes. O tempo ali fica estranho. Os segundos parecem longos. E depois parecem curtos demais. Ele morre nesse dia, em Lisboa. Morre no exercício do cargo. E a notícia corre como eletricidade. Nos gabinetes, os telefones começam a tocar ao mesmo tempo. As secretárias levantam-se de repente. Os assessores ficam com os olhos fixos. Alguém pede confirmação oficial. Alguém pede uma nota para a imprensa. Alguém pede instruções. E por um instante, ninguém sabe quem assina. Porque o Estado tem regras, mas a morte não pede parecer. Uma nota é preparada com palavras contidas. O papel sai da máquina com tinta fresca. As frases são curtas e formais. O país ouve e tenta entender. Há quem pare no café com a chave na meio. Há quem desligue o rádio e fique em silêncio. Em São Bento, as rotinas mudam de forma brusca. Os corredores continuam a ranger, mas o som parece mais vazio. A pasta dele não volta a bater na perna. Fica numa sala fechada, à espera de ser entregue. O couro guarda o cheiro das mãos. Os ministros reúnem-se com rostos fechados. Há cadeiras ocupadas por gente que não dormiu. Há cinzeiros cheios outra vez. Falam de continuidade. Falam de estabilidade. Falam de evitar pânico. Mas cada um sabe o que vem a seguir. Um governo minoritário sem o seu chefe perde gravidade. E o parlamento não perdoa a fraqueza. Os partidos mexem-se como peças num tabuleiro. Telefonemas cruzam-se. Reuniões surgem em horas improváveis. Há quem queira eleições depressa. Há quem queira ganhar tempo. Há quem queira controlar a narrativa. Nos jornais do dia seguinte, a fotografia dele aparece em preto e branco. O papel cheira a tinta e a pressa. As manchetes tentam resumir uma vida em poucas palavras. Alguns lembram o professor. Outros lembram o jurista. Quase todos lembram o homem de gabinete. Falam do rigor. Falam da contenção. Falam do esforço de pôr ordem. E também falam do desgaste, das noites longas, da saúde que se foi fechando. No parlamento, a sucessão torna-se assunto imediato. Os líderes medem forças. Os discursos ganham dureza. A máquina constitucional continua. Há procedimentos, há consultas. Há nomes que sobem e descem em conversas de corredor. Há promessas trocadas em voz baixa. E há contas feitas em guardanapos de café. O país segue para uma nova liderança governativa e o caminho abre-se para eleições legislativas em 1985. A política não faz luto por muito tempo. Nas ruas, a vida insiste. Os autocarros voltam a passar. As lojas voltam a abrir. Mas a sensação fica. A sensação de um homem que tentou impor método num chão que tremia. Ele não deixou um gesto teatral. Deixou papéis, deixou despachos. Deixou a ideia prática de que o Estado precisa de fundamento, precisa de contas que fechem, precisa de decisões que aguentem luz. E deixou também um aviso silencioso, que a disciplina pode levar alguém ao topo e pode também encurtar-lhe o tempo. Porque o poder naquele período não era só debate, era um peso físico, e ele carregou até o corpo dizer basta. No fim, a pasta de couro fica como prova, não de grandeza, de rotina. Rotina de ler, sublinhar, assinar. Rotina de pedir base legal. Rotina de tentar evitar o colapso. E quando ele desaparece, o país percebe uma coisa simples. O tempo dele não foi interrompido por uma derrota parlamentar, foi interrompido pelo próprio relógio do corpo, e esse relógio, ao contrário das leis, não admite emendas.